Amanhã os deputados estaduais e federais tomam posse para mais uma legislatura. Os parlamentares eleitos em outubro do ano passado ocupam o cargo até o dia 31 de janeiro de 2027. Mas além dos políticos que conseguiram assegurar as vagas, quem também está de olho nas cadeiras da Assembleia e da Câmara Federal são os suplentes, que devem ocupar as vagas deixadas por aqueles que assumem secretarias ou que se afastam para ocupar alguma outra função. O repórter Eric Mota vai trazer detalhes pra gente agora, porque ele acompanhou essa dança das cadeiras, inclusive essa movimentação política faz com que o cenário ele se movimente também, né? Uma vaga acaba virando duas, 4 e assim sucessivamente, como a gente tem falado ao longo desses últimos dias. Vamos acompanhar a reportagem do Eric Mota. Olha aí. Na verdade, esse é o comecinho da dança das cadeiras, porque ainda são dúvidas no governo estadual. O deputado federal Sandro Alex, que é sondado para a pasta da infraestrutura, e o deputado estadual Márcio Nunes, que também negocia nos bastidores a Secretaria de Turismo. Além deles, outro paranaense que vai assumir como deputado federal amanhã, mas na sequência vai renunciar, é Enio Verri, do PT. Enio, que foi confirmado como o próximo presidente da Itaipu Nacional. É o próximo petista na fila para ser deputado, é o Elton Velter, lá do sudoeste do Paraná. O PSD, PT e União Brasil são os partidos com mais representantes na Assembleia e na Câmara Federal. Dos 54 deputados e deputadas estaduais, 31 foram reeleitos, 18 são novatos e outros 5 parlamentares estão retornando depois de já terem cumprido mandatos na casa. Já na Câmara Federal em Brasília, são 19 parlamentares reeleitos e 11 novatos. O partido com a maior quantidade de representantes nas duas casas é o PSD, partido do governador Ratinho Júnior. Os políticos da mesma sigla do governador conseguiram 16 vagas na Assembleia e 7 em Brasília, totalizando entre Brasília e Paraná 23 cadeiras nos dois legislativos. Vamos jogar a bola, passar a batata quente pro Pedroso, porque Pedroso, eu gosto de sempre falar, né, que o suplente ele fica ali se coçando, né? Ele tá, não sei se ele torce mais pra assumir uma cadeira ou pra que o primeiro da fila ocupe um cargo o mais rápido possível, porque é aquilo que a gente sempre fala, é aquela boa e velha história, uma vaga que gera duas, e que geram duas, e uma que gera duas que geram 3, geram 4 e assim sucessivamente. É um cálculo que pra política faz muito sentido, né? Mas pro eleitor ele fica às vezes falando, né? Pô, eu votei esse vai pro bastidor, acaba nem aparecendo tanto na legislação, e entra outro nome que eu muitas vezes desconheço. Olha, Escola, essa questão da composição dos partidos, esse jogo das cadeiras e suplências, esse cálculo ele entra inclusive no momento em que os candidatos escolhem os partidos em que eles querem se filiar. Muitos deles falam isso. Olha, eu vou ficar aqui no partido do governador porque a chance de que alguém seja chamado para ser secretário é maior. Então, mesmo que ele eleja lá 4, 5 candidatos, nós teremos a possibilidade de assumir uma cadeira até às vezes o 7º, 8º nome. Então, esse é um cálculo que ele entra ali no racional dos políticos para justamente escolher para que lado eles vão. Agora, para o eleitor, essa conta ela fica mais complexa pelo seguinte: são casos e casos. Pega, por exemplo, o caso da Leandre, que vai assumir uma pasta que tem correlação com a política da mulher. É um tema pelo qual ela milita, que ela atua, né? Ela inclusive tem vários projetos que buscam ter a Procuradoria da Mulher nas câmaras municipais, né? Nas câmaras municipais. Ela encabeça inclusive a Procuradoria no Congresso, né? Perfeito, exatamente isso. Então, quando ela assume essa pasta da Secretaria da Mulher, é uma área afim, ou seja, ela tem correlação com o tema, então os seus eleitores de alguma forma se sentem representados. Agora, você tem alguns deputados que às vezes assumem pastas muito diferentes da sua área de atuação ou da sua região. A gente pode citar como um outro exemplo o caso do Enio Verri, que vai assumir, por exemplo, a presidência da Itaipu renunciando o mandato. Você pega os votos ali majoritários da região de Maringá, foram ali para o Enio, né, que garantiram esse mandato de deputado federal, e agora ele assume uma estatal ligada à energia, sediada lá em Foz do Iguaçu, cujos investimentos têm um impacto muito pequeno na região de Maringá, e o suplente dele é alguém da região oeste, ou seja, você tem ali Maringá ficando subrepresentada perto dos votos que poderia ter, e você tem ali uma transferência para uma outra região do estado. Então ali sim os eleitores eles podem se sentir de alguma forma desprestigiados por esse movimento. Agora, o que tem que ficar agora para os nossos ouvintes, Escola, é o seguinte: tanto a bancada federal quanto a bancada estadual, elas são um extrato do momento político do Paraná.
que eu quero dizer? Quando você olha as 3 principais bancadas, você vai olhar ali, é o PSD do governador, União Brasil do Sérgio Moro e também o PT. Então essas são hoje as grandes forças ali que estão atuando no Paraná. Todo esse time do governador, que tem a sua influência inclusive dentro da prefeitura de Curitiba, o prefeito é do PSD, vice-prefeito do PSD. Então esse é o grupo mais forte hoje no estado do Paraná e isso se refletiu na conquista das cadeiras ali do Legislativo Estadual e Federal. Mas você tem correndo por fora o União Brasil, que já era um grande partido, teve ali o Sérgio Moro e também elegeu uma grande bancada. Tá certo que essa é uma grande bancada que ela não se entende, sabe, Escola? Tem um falando grego, outro falando chinês, outro falando português, outro falando tupi, ou seja, ninguém consegue conversar direito, não tem uma unidade. É um partido novo que ainda não encontrou ali a sua natureza, mas é uma grande força política. A União Brasil é uma grande força política com condições de disputar outros cargos. E quando eu falo União Brasil, eu também enxergo ali principalmente o lavajatismo, porque quando eu falei do União Brasil do Sérgio Moro, não é o União Brasil do Fernando Francischini, não é a União Brasil da bancada dos deputados estaduais. É esse União Brasil lavajatista. E o outro campo político é o do PT, que teve um crescimento também. Então, a Assembleia Legislativa e as vagas da Câmara Federal, elas são um extrato, um espelho de que forma hoje, né, as forças políticas estão atuando. Então vale agora a gente aguardar esses movimentos das secretarias que começaram agora. Você citou, por exemplo, que o Sandro Alex pode ir, Márcio Nunes pode ir, mas dependendo da eleição da mesa diretora da Assembleia, dependendo de outros movimentos, a gente pode esperar sim outro tipo de acomodação, Escola. Se não imediatamente, logo mais ali na metade do ano, porque tem muita água para rolar embaixo dessa ponte do secretariado. E a gente vai continuar, claro, acompanhando